Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Rosa dos Véus. Aqui eu ajudo você a sair dos véus da ilusão. Eu ajudo você a sair daquele pensamento limitado e ver o que está por trás de tudo que acontece na sua vida. Hoje nós vamos abrir um novo tema, que é a gravidez espiritual e o que está por trás dos sintomas que você sente durante a gravidez. Então vamos lá? Durante a gravidez é comum nós sentirmos medo. Medo de não sermos uma boa mãe, medo de não dar conta, mas esse medo nada mais é do que um portal de transformação para que você ganhe mais consciência. E se você não der conta? A questão de dar conta, ela vem com um vínculo, ela é uma questão que vem com o tempo. E isso vai acontecer naturalmente conforme você vai soltando o controle e se tornando cada dia mais feminina. E se eu perder a mulher que eu era? Nós temos um vídeo aqui no canal especificamente para falar sobre esse tema, eu vou deixar aqui nos descritivos desse vídeo, tá bom? Outro medo muito comum é, se eu relaxar, algo ruim vai acontecer. Essa é uma crença muito comum nas mulheres da nossa sociedade, principalmente aquelas que estão com a energia masculina mais ativa. É comum porque já passamos por sofrimento demais, tanto nessa vida quanto em outras vidas, até em nível coletivo. Nossa sociedade já passou por sofrimento demais, então entra num padrão coletivo de pensamento que, se eu relaxar, se eu soltar o controle, eu vou sofrer. E isso vai formando um campo denso ao nosso redor, como se não existisse outra forma de viver. Mas agora nós estamos acessando a nova Terra. Ela está disponível para nós. Essa é a Era de Aquário, que é a Era da colheita. E então nós podemos finalmente acessar uma realidade em que nós não precisamos sofrer para viver a abundância. Que é a era em que nós podemos relaxar para receber, relaxar enquanto descansamos. E o que devemos fazer para acessar isso é nos tornar melhor, dia após dia, aumentar a nossa frequência, dia após dia. Só de você estar aqui me ouvindo, você já está elevando a tua frequência. Então agora, para ajudar você a superar os medos que estão ativados aí, eu vou te guiar num exercício. Então, primeiramente, eu vou pedir para você fechar os olhos. Respira profundamente e agora se pergunte: do que você tem medo? Deixa essa resposta vir, sem tentar racionalizar. Inspire e veja pétalas se abrindo. Solta o ar e diga: eu acolho o medo como guia. E eu sigo com amor. Para realmente começarmos a trabalhar essas crenças limitantes que surgem pelos medos, nós devemos sempre criar um raciocínio básico. E que esse medo, na verdade, ele está te protegendo de algo que você acredita que seria pior se você não tivesse esse medo. Então se pergunte, do que esse medo está te protegendo de verdade? Quando o medo é ouvido, o corpo começa a relaxar e você consegue ouvir os seus pensamentos com clareza. Se esse medo virar contínuo, não hesite em procurar um profissional de saúde ou um terapeuta, tá bom? Então, quando você começa a acessar os seus medos, os sintomas físicos começam a diminuir. Então, você não precisa sentir tanta azia, tanto enjoo, tanto sono, porque os seus medos vão se desvaindo. Mas eu sei que tudo isso é um processo, eu apenas te guiei numa ideia do que você pode fazer para começar a se ajudar em casa. Mas hoje, nós podemos também usar os sintomas do corpo físico como um oráculo, para você entender o que está por trás dos sintomas que você está sentindo aí durante a gestação, ou que você sentiu durante a gestação, para que você possa mudar a tua forma de pensar e comece a acessar uma nova realidade muito mais leve aí para você. Então vamos lá? Então o corpo da gestante, ele é um oráculo vivo. Ele fala por sintomas, por desejos, por sonhos. Então a pergunta é, o que teu corpo está tentando te mostrar agora? Então agora eu vou começar a citar alguns sintomas e a causa energética por trás delas. O enjoo matinal, ele pode ser excesso de estímulos externos ou até uma resistência à mudança. Isso faz muito sentido até quando a gente pensa que o enjoo ele vem justamente bem no começo da gravidez. Então, muitas mulheres elas ainda não se adaptaram à nova frequência vibratória que elas estão. Existe uma resistência a essa mudança que chegou. Então, é um período que ainda estamos nos adaptando a essa ideia de estar grávida. A gente ainda acha que nós podemos ser a mulher que éramos antes, que podemos realmente continuar fazendo as mesmas coisas, mas isso já não é mais verdade. A gente ainda não percebeu que a gente está em transição. É como se fosse aquele enjoo do carro, sabe? Você tá indo rápido demais, vai com calma, curte a paisagem, curte o momento.
Seria mais ou menos por aí. Azia ou queimação. Azia ou queimação, ela traz a frequência de pensamentos ácidos ou de preocupação antecipatória. Pergunte-se o que na minha vida eu estou precisando digerir com mais atenção, com mais leveza, sem tanta preocupação. Insônia pode ser um sinal que teu filho está mandando mensagens constantes para você durante o sono. Então, eu sugiro que você tenha minutos durante o dia para fazer meditações, para se conectar mais com o bebê durante o dia, conversar mais com o bebê durante o dia, para que ele não precise usar o período da noite em que as coisas, o campo vibratório sutil, ele é mais fácil de encontrar. Então, muitas mulheres têm essa insônia justamente porque é um campo em que a criança consegue se comunicar mais com a mãe. Mas se a mãe faz isso durante o dia propositalmente, a criança não vai sentir tanta necessidade de fazer isso no período da noite. Dores lombares. Como se fosse o peso da base, é o peso da linhagem, é o peso da história da tua ancestralidade que está ali, que precisa ser visto, que precisa ser ressignificado. Muito importante nesse momento, quando a mulher começa a sentir muita dor lombar, é pedir rede de apoio das pessoas próximas para ela se sentir apoiada, para ela não se sentir tão sozinha quando ela está carregando o peso da ancestralidade ali com ela. Desejos muito específicos, eles trazem um código de memória. Então, eles trazem memória da infância, memória da adolescência, memória da avó. Coma aquilo que você está desejando de verdade como se fosse um ritual. Então é como se fosse um aconchego daquele momento da tua infância que você se sentiu amada, em que você se sentiu acolhida, ou aquele momento que você se sentiu pertencente a algo maior. Candidias, ela representa a memória ancestral de invasões. De mulheres sem voz, de mulheres que tiveram seus corpos usados, maternidades que foi sem escolha dessas outras mulheres da ancestralidade. Também é um chamado do bebê para que essa mulher crie limites maior a respeito do próprio corpo. Também o útero é usado como um portal de espiritual de transformação, de limpeza. E também ela vem quando muitas mulheres sentem uma pressão externa de como elas devem gestar, de como elas devem parir, de como elas devem cuidar da criança, porque a candidíase ela traz essa frequência de mulheres que estão se sentindo invadidas, elas começam a se sentir culpadas. Também essas mulheres que estão com um cansaço em não conseguir dizer não e um cansaço também em se doar demais. Então, tudo isso pode ser um sinal do teu corpo para que você mude a chavinha e fale, não, preciso mudar isso em mim para que a candidíase possa ir, ou que o enjoo possa ir, ou que esse medo possa ir embora. Por exemplo, para citar a ideia de que todos os sintomas escondem um medo por trás, muitas mulheres que têm candidíase, que acabam se doando demais, no fundo, elas carregam um medo de ficar sozinhas. Medo de que se elas não se doarem demais para o outro, se elas dizerem não demais, as pessoas não vão gostar dela. E isso é um sinal clássico que a mulher acaba atraindo um sintoma físico porque ela não consegue tomar certas atitudes na vida. Às vezes ela nem sabe disso, né? Então esses vídeos, eles ajudam essas mulheres a despertar. Esse é o nosso papel aqui nesse canal. Sono excessivo. É um portal de comunicação. Muitas mulheres, elas acabam dormindo mais porque é uma forma de comunicação com a criança. No sono, a mulher consegue receber mais mensagens, ter mais percepções, conversar mais com a criança, entender o que ela veio fazer aqui na Terra, mesmo que depois que ela acorde, ela não lembre de tudo isso, mas a alma lembra. E é uma forma dessa mãe se preparar nos planos sutis para a chegada dessa criança. Pode também indicar que a mãe está sendo trabalhada enquanto ela dorme, então está sendo limpado memórias dela, memórias da linhagem, para receber essa criança que tem uma frequência vibratória muito mais alta que da própria mãe. Então o corpo pede recolhimento e a alma então acaba descansando para conseguir fazer os ajustes vibracionais de forma muito mais fácil. Então afirme antes de dormir: enquanto eu descanso, recebo apenas aquilo que me fortalece e me prepara para receber uma nova vida. Lembre que todos esses sintomas merecem avaliação médica. A leitura simbólica complementa, mas não substitui, tá bom? Também quero trazer algumas informações para você, para complementar o último vídeo a respeito de parto, alguns elementos que faltaram que eu gostaria de trazer. Só lembrando que quando falamos de parto fisiológico, aquele parto natural, ele é uma lição de entrega e de confiança coletiva, onde que é a mãe que sustenta o ritmo da vida. Também falamos dos partos intensos, aqueles partos sofridos, digamos assim, dolorosos, que ele é uma lição de força transformadora para a mãe. Essa mãe ela atravessa e essa mãe renasce após esse parto. Falamos também da cesárea de emergência
em que ocorre um corte, que esse corte libera padrões ancestrais, padrões de memórias de outras vidas. E nesses partos usa-se a medicina pensando que ela pode ser um ato de transformação, de conexão com o divino. Faltou falar do parto agendado, que é um alinhamento de janelas astrológicas e ancestrais, e traz a logística da alma. Então vem que eu vou te explicar isso. Então, muitas vezes, mesmo que pareça forçado, mesmo que pareça algo agendado, controlado, existe sempre uma força maior operando tudo por trás. A criança vem exatamente na hora que ela tem que vir. Não importa como a gente faça aqui na Terra. Porque o campo maior, a criança que decide a hora que ela vai encarnar. Então, a mãe nem se dá conta, os pais nem se dão conta. Mas a criança nasce na hora exata em que precisava se liberar um arquétipo para que a criança viva aquilo que ela veio experienciar na Terra. O parto agendado também pode se alinhar com datas dos antepassados, repetindo ou curando padrões. Às vezes a alma pode escolher certos atalhos. Ela diz mais ou menos assim: se vocês estão nesse ritmo acelerado, mesmo assim eu consigo entrar na hora que eu quero entrar. E eu vou trazer a minha data e mostrar aquilo que precisa ser mostrado e lembrar essa família daquilo que precisa ser lembrado. Também, esses partos agendados podem representar um corte vibracional de partos dolorosos, de partos sofridos, trazendo um novo padrão de chegada, com mais conforto, com mais segurança, com mais acolhimento. Muitas almas acabam pedindo para que o parto seja agendado, as almas das crianças, para que a mãe sinta-se segura nesse momento. É como se a criança dissesse: minha mãe precisa saber quando eu vou chegar para ela poder se preparar. O mistério para ela já é grande demais, então eu suavizo isso para ela, deixando que ela escolha a data da minha chegada. Outras vezes o agendamento é sobre o ambiente, então existe um resgate energético a ser feito naquele ambiente em que ela vai nascer, com aquela equipe médica que ela vai nascer. Então o mistério é grande demais para ser revelado totalmente. Então são muitas nuances em que precisa ser levado à tona para a gente entender que o plano divino é sempre maior do que aquilo que a gente pode conceber com a nossa mente. Então, uma chave de cura é que não existe fracasso na hora do parto. Não existe fracasso na forma de nascer. Seu corpo e o corpo do bebê escolheram a travessia que eram possíveis. Uma sugestão que eu dou para vocês é escrever uma carta intitulada Nosso Nascimento. Escreva, depois do parto, quando você puder, a via que você desejava, né, a via de parto, e como isso aconteceu de fato. Escreva isso como um ato de amor, escreva todos os seus sentimentos a respeito disso e acolha os seus sentimentos que vierem nessa carta. Finalize essa carta e depois diga mentalmente: eu finalizo esse ciclo sem culpa e com agradecimento pelo que foi. Se você ainda está grávida, coloque a mão no coração agora. Na hora do parto, independente da via que você escolher, diga: eu abençoo a forma que vamos nascer. E a gestação vai se tornando um caminho de consciência. Se esse tema te abraçou, sinta que você não está sozinha. A Rosa dos Véus pode te ajudar a atravessar esse momento, alinhando os medos, alinhando o seu corpo e a sua alma. Deixo aqui na descrição um link das minhas sessões para você conhecer mais sobre o meu trabalho. E comenta aqui para mim: qual sintoma gestacional você mais sentiu durante a sua gravidez? Se você gostou desse vídeo, encaminha para suas amigas, encaminha para todas as pessoas que você sente que gostariam de ouvir isso. Curte aqui para mim, para que esse vídeo consiga alcançar mais pessoas. E não esquece de me seguir aqui e nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo também no descritivo desse vídeo. Muito obrigada e até a próxima!